Olá, tá começando agora o programa Destino aqui na Arauto News, eu sou a Paola. Esse é o programa onde a gente sempre recebe algum viajante da nossa região para contar um pouco das suas experiências viajando, vendo outros cantos do mundo aí, vindo aqui para contar um pouco pra gente, compartilhar com os nossos ouvintes como é que foi essas experiências, o que foi visto. O programa Destino que conta com o patrocínio do Dojef Viagens. Embarque nos melhores roteiros internacionais com conforto, segurança e assessoria do início ao fim. Do Caribe à Europa, da Ásia aos Estados Unidos, viaje com quem entende do assunto. No episódio de hoje do programa Destino, nosso convidado é o Jonathan Castro, repórter, colega de Rádio Santa Cruz. Jonathan, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Paola, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui para falar de uma coisa muito boa, né? Que é viagem. A gente gosta de viajar, a gente gosta de conhecer países, lugares diferentes, e falar de viagem é sempre muito bom e é um prazer estar aqui contigo. Prazer te receber também. Queria que você começasse me contando um pouco da tua história com viagens. Sempre foi algo que te interessou, que tu gostou? Como é que começaram as viagens na tua vida? Vou te falar que assim, eu tenho uma família que viaja bastante. Eu tenho um pai que, por exemplo, mora em São Paulo desde 2010. Então, para ter esse contato com meu pai, eu tive que viajar muito. Tive que ir para São Paulo. Muitas vezes ele me levava para Curitiba porque eu tenho parentes em Curitiba também. Então, eu comecei as minhas viagens, por assim dizer, aqui pelo Brasil. Santa Catarina, Curitiba, São Paulo, já cheguei para o Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió. Então, no Brasil mesmo, eu já fiz viagens bastante interessantes, principalmente com a família, meu pai, minha mãe, meus tios, minhas avós. E então essa questão de viagem está muito impregnada, podemos se dizer assim, na minha pessoa, e eu gosto muito de conhecer novos lugares. Santa Catarina, acho que dispensa comentários, é um lugar maravilhoso, praias muito maravilhosas. Curitiba também é uma cidade muito bonita, que inclusive eu acho que é uma das cidades que me impressionou a questão da limpeza. A gente no Brasil talvez tenha essa característica de perceber, às vezes, vamos supor São Paulo, a gente pega que é uma grande capital. A cidade às vezes pode parecer meio suja, mas Curitiba me pegou essa questão de ser uma cidade muito limpa, uma cidade onde as pessoas são muito educadas. Acho que essa questão do Sul também tem uma característica de um povo um pouco mais educado também, já me trouxe essa percepção. E São Paulo eu acabei morando durante 3 anos lá, é uma curiosidade, eu fui para lá para estudar. Passei 2 anos e meio, por assim dizer. Eu fui para lá quando eu terminei a escola aqui em Santa Cruz do Sul, eu estudei no Ernesto. Quando eu terminei o ensino médio, eu viajei para São Paulo para morar com meu pai lá. Aí estudei locução, estudei produção e iniciei a faculdade por lá. Depois eu retornei para Santa Cruz do Sul, porque toda a minha família mora aqui, por assim dizer. Meus avós, meus tios, minha mãe. E só o meu pai foi a única pessoa que saiu de Santa Cruz para ir para São Paulo para buscar um plano de carreira diferente. E daí, por conta dessa questão aí de eu ter que viajar para São Paulo para conhecer, para visitar o meu pai, aí eu tive essa questão de viajar pelo menos 2, 3, 4, 5 vezes no ano, seja para São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, e ficava fazendo esse bate-volta. Então pode-se dizer que eu sou uma pessoa bastante viajada. Então já não era um obstáculo, assim, descobrir aeroporto e tal, porque tu já tinha essa experiência, Desde pequenininho, pode-se dizer. Acho que a minha primeira viagem de avião foi ali com meus 8, 9 anos. Ali que eu perdi o medo, inclusive, que eu tinha um certo medo de altura. Acho que qualquer pessoa tem um pouquinho de medo de altura quando vai ter esse primeiro contato, O avião é um negócio meio antinatural. Sim. Tu tá ali dentro pensando, isso aqui pesa toneladas e tá voando como, né? Exatamente. Com tanta gente aqui dentro, mais as malas, enfim. Mas tive o primeiro contato, fui para São Paulo, daí depois peguei gosto pela coisa. É uma coisa rápida. Ir para São Paulo dá 1h30, às vezes é tão rapidinho. E às vezes a gente pega ônibus, gasta um tempo danado, então o avião ele acaba sendo aquele meio de transporte mais rápido e a gente sabe que é seguro. Sim. Acontecem os acidentes, assim como em qualquer lugar. Mas enfim, muito menos do que menos, de carro. Exatamente. Então tá impregnado já em mim essa questão da viagem. Eu aos poucos fui querendo também viajar sozinho. Às vezes a minha avó não me acompanhava para ir para São Paulo, por exemplo, que é a mãe do meu pai. E eu, para visitar ele, ia sozinho. No máximo, minha mãe me levava até o aeroporto e dali para frente, eu começava a me virar. E convenhamos, é fácil. Se a pessoa começar a olhar as placas, já consegue se virar tranquilamente dentro do aeroporto. Né? Então, a partir dali, eu fui dando meus primeiros passos para
daqui a um pouco chegar onde eu cheguei, que é ir para Miami, ir para Barcelona, ir para Paris, e a partir dali, desde pequenininho, então eu já fui tendo esse tato com o aeroporto, podemos dizer assim. Não, e ó, acho que essa viagem mais recente que tu fez pra Europa, né, pra Espanha e pra França, que é o ponto principal da nossa conversa, mas tu Sim. teve essa experiência anterior que foi pra Miami e foi um cruzeiro isso. Isso. Conta um pouco como é que surgiu essa oportunidade, como é que foi, assim. Olha, é um tanto quanto curioso, porque assim, primeiro que talvez eu nem iria viajar. A ideia de fazer o cruzeiro surgiu através do meu tio Giovanni, um abraço Giovanni, que certamente depois que tiver pronto esse material vai assistir, a família toda é muito coruja e gosta de assistir tudo que o parente faz. E daí surgiu a partir dele. Ele, minha tia, minha prima e minha avó tinham essa ideia de conhecer um país que não fosse aqui na América do Sul, e ele tinha essa curiosidade de ir para Miami por causa que ele gosta muito de basquete e tal, então surgiu essa oportunidade de ir para Miami. Só que ele tem um carinho muito grande por mim. E daí ele decidiu, putz, mas eu tenho que levar o Doni junto, porque o Doni é o meu apelido. Tem que levar o Doni apelido junto. de casa. Apelido de casa. Vamos levar o Doni junto, porque o Doni é o querido da família, nós temos que levar ele junto. Deram um jeito ali de conseguir comprar passagem, comprar o ingresso ali para ir até o cruzeiro. Então, fomos até Miami. Eu tinha ali, acho que meus 15 anos já. Era época de férias, de escola, inverno aqui, um verão muito quente. Tem que falar, é muito quente Miami. Eu descobri que talvez seja o lugar mais quente que eu conheci pessoalmente. É muito quente Miami, mas é um lugar maravilhoso. Lindo. E o engraçado é que aqui era inverno. Cheio de casaco, né, para sair no aeroporto. Chega lá, faz a conexão São Paulo, vai para os Estados Unidos. Chega lá, um calor de 40 graus. Absurdo, e nós todos cheios de casaco, né? E até chegar no hotel. Tinha que aguentar com os casacos, tudo, paciência. Mas chegamos lá, tudo certo. Só que um dos meus problemas é que eu não sabia muito inglês. Eu fui meio que na escuta no meu tio sabia falar muito bem inglês, ele que conseguiu se virar com a gente naquele momento. E daí a gente ficou, se não me engano, 2 dias em Miami, aproveitando lá a praia, os estabelecimentos, lojas que tinha ali por volta. Daí no terceiro dia a gente pegou o cruzeiro. O cruzeiro ele passou pelas ilhas do Caribe. Passamos por Bahamas, Ilhas Virgens, praias, assim, estupendas, né? A água tinindo, assim, clarinha, clarinha. Tu entra, tu consegue ver os teus pés. É uma coisa maravilhosa. Então, foi uma experiência, assim, que vai ficar marcada pro resto da minha vida. As lembranças, aos poucos, talvez porque já faz o quê? Faz uns 8 anos já que foi essa viagem. Sim. Algumas coisas eu não vou lembrar 100%, mas eu lembro muito das coisas que eu fiz no cruzeiro. Que era, por exemplo, tinha uma quadrinha de jogar futsal lá, e daí eles fizeram um campeonato de futsal dentro do cruzeiro, e daí eu encontrei muitos brasileiros, porque brasileiro é igual barata, né? A gente encontra em qualquer lugar. Qualquer lugar tem brasileiro. Dentro do cruzeiro a gente conseguiu montar um timezinho de futsal lá, só de brasileiros, daí tinha time de holandês, time de árabe, time de italiano, time de tudo quanto era lugar, porque dentro do cruzeiro tu encontra todos os tipos de pessoas do mundo, né? Sim. E lá a gente acabou sendo campeão, inclusive. Fiz 2 gols na final, isso vai ficar marcado pro resto da minha vida. Fiz 2 gols na final do cruzeiro e a gente foi campeão de futsal do campeonato do cruzeiro. Isso vai ficar marcado na minha vida. Acho que isso é interessante, que muita gente, quando fala assim, de fazer cruzeiro e tal, mas como é que a pessoa não fica chateada? Mas tem muita coisa pra fazer, né? Eu joguei muito futebol, tinha sala de jogos, que daí tem videogame, tem aqueles fliperamas, tem também os tobogãs para a pessoa ir fazer, como se fosse um parque aquático dentro de um cruzeiro. Tem cinema, tem comida, né? A gente tem que falar da comida, porque comida não falta, ainda mais nos Estados Unidos. É um ponto extremamente importante, até porque a gente paga no cruzeiro para ir comer, bastante também. E o cruzeiro, a comida era de graça, então só chegava lá, pegava o buffet, fazia a volta naqueles vários quiosques que tinha, e era o dia e noite comendo. Certamente ganhei uns 10 quilos, mas mero detalhe, mas o cruzeiro é uma experiência que certamente faria novamente. Certamente faria novamente, porque te traz essa experiência de tu ter contato com outras línguas, seja americano, seja italiano, espanhol, enfim. Tipo, tu pode fazer amizades. Faz amizades, exatamente, porque tem os brasileiros que tu faz amizade, sim, mas também daqui a pouco tu encontra um espanhol, por exemplo. Um espanhol, por mais que tu não vai falar o inglês, que era o meu caso na época,
O espanhol, tu consegue entender o que ele fala. Por mais que, às vezes, se ele fala um pouquinho mais rápido, vai te complicar, mas tu consegue entender. E, às vezes, ele vai te entender também. Então, é aquele negócio, a comunicação a gente dá um jeito. A comunicação a gente dá um jeito. E daí, conseguir fazer amizade com o espanhol, até mesmo com o italiano, francês. Então, a gente, no meio daquele bolo de gente que a gente ia tendo dia a dia, seja jogando videogame, seja jogando futebol, basquete, enfim... a gente vai criando amizades, e é legal, e daí nas próprias praias que a gente parava, né, Ilhas Virgens, Bahamas, todo mundo se juntava e ficava lá, não ficava só com a família, né? Sim. A família também ficava uma boa parcela do tempo, mas também tinha as outras pessoas que também ia criando relações, e acho que isso é muito legal. Foge do normal, né? Foge da rotina, e acho que isso é muito válido também. Ah, que legal. Então tu recomendaria, assim, quem tem vontade de fazer o cruzeiro, vale a pena. E esse cruzeiro em específico, eu recomendaria porque tu pega lugares maravilhosos, né? Bahamas, acho que muita gente já conhece, só de pensar em Bahamas já pensa naquela praia com azul cristal, assim, e acho que a experiência é muito válida. O próprio cruzeiro tem muitas coisas para fazer, seja questão de teatro, tem teatros dentro do cruzeiro, inclusive os shows eram muito legais, eu lembro que tinha um show de um cara que estava imitando o Michael Jackson, assim, o figurino, dança, música, então vai pegar todos os gostos. A pessoa que quer ir conhecer praia, a pessoa que quer ir para comer e apenas descansar, a pessoa que quer ficar ali na beira da piscina só aproveitando, tomando banho de sol, a pessoa que quer fazer qualquer coisa dentro do cruzeiro tu vai encontrar. Então é um prato cheio, podemos dizer assim, para entretenimento de modo geral. Mas depois dessa experiência do cruzeiro, como é que foi, assim, a tua vontade? Porque imagino que a partir dali deve ter dado mais vontade, né? Aumentou a régua também, né, para as viagens que eu tava aqui no Brasil, né, fazendo aquelas viagens básicas do Brasil, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, e daí eu já criei aquele gosto de, quero de novo, quero experimentar essa viagem de novo, né, quero ir de novo para o exterior, talvez não especificamente Miami, que além do cruzeiro ainda teve a questão de conhecer a cidade, conhecer pontos turísticos, de conhecer a praia, de conhecer lojas. A gente sempre fala das lojas, né? De conhecer as marcas de grife que vai ter nos lugares. Então, isso tem o diferencial e dá aquele gostinho de quero de novo, quero visitar um novo lugar. E eu sempre, desde pequeno, gostei muito de futebol. Não vou dizer sempre. Até os meus 8 anos eu não gostava de futebol. A partir dos 9, ali eu comecei a ter um pouco mais de gosto, comecei a jogar videogame, comecei a assistir. Eu sempre tive vontade de ir para Barcelona. Não tinha ido ainda. Aí consegui realizar o sonho de ano passado. Mas sempre estava matutando, um dia eu quero ir para a Europa, um dia eu quero ir para a Europa, um dia eu quero ir para a Europa por conta de futebol, sim, mas também para conhecer a cultura, né? Para conhecer como é que funcionam as coisas lá, como é que é o povo de lá, quais são as comidas que eles comem, que às vezes a gente tem essa curiosidade, né? A gente come arroz e feijão aqui, eles não comem arroz e feijão lá. Eles não comem. E eu tô acostumada todo dia a comer meu arroz, meu feijão, minha carne. Chega lá e não é arroz e feijão. Tem que se adaptar a um outro tipo de comida, né? Então, todo esse tipo de experiência é válido. Mas demorou um pouquinho, né? Primeiro, pela questão financeira. Não é a coisa mais barata do mundo. Viajar no Brasil também não é barato, convenhamos. Tem cada vez ficado um pouco mais caro. Principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste. Eu que já fui para Maceió, por exemplo, já fui para Fortaleza, não saía do meu bolso. Isso é um fato também, né? A gente tem que colocar isso na equação também, que eu era muito novo também, então a gente acaba entendendo. Mas depois que a gente vira adulto, daí a gente começa a valorizar o nosso próprio dinheiro e já começa a pensar no que a gente vai gastar, onde é que a gente vai guardar, onde é que vai ser o meu próximo destino. Já fica um pouco mais difícil de tu conseguir pensar, antes meu pai pagava minha passagem para ir, será que eu vou querer pagar a passagem para ir agora? Enfim, agora o cara trabalhando, tendo a estabilidade financeira, daí eu e minha mãe nunca tinha viajado, né, para fora do país, a gente começou, desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo, a ser repórter, daí a gente colocou na mesa, a gente quer eu quero ir para Barcelona, eu coloquei na mesa para minha mãe, eu quero ir para Barcelona, tu gostaria de ir junto comigo? Daí ela disse, topo, só que a gente tem que guardar dinheiro, tem que fazer todo um esquema, tem que se organizar. Toda viagem para fora do país, você que nos escuta, precisa se organizar. E muito bem organizado, porque tem que ver valor de passagem, tem que ver hotel, tem que ver ponto turístico para te não ficar perdido. Pelo menos uma base tem que ter, né? Pelo menos uma base de o que tu quer conhecer, tu tem que ter.
tem que organizar também a questão de daqui um pouco o quanto tu vai, o que tu vai querer conhecer e o que tu vai querer comprar lá. Por exemplo, tu vai para comprar roupa, tu vai gastar X. Tu vai ir para um estádio de futebol, que era o meu caso, que eu queria muito ir para Barcelona para conhecer o time do meu coração, que é o Barcelona. Vou gastar uma grana federal. Então, fui me organizando. E até consegui me organizar rápido demais. Foi num ano, assim, eu já consegui me organizar, eu e minha mãe, que era professora, acabou largando o cargo de professora para focar só no rumo dela como cabeleireira de cabelo cacheado. Daí ali ela começou a tirar um dinheiro a mais pra gente conseguir de fato realizar esse sonho. E daí em fevereiro, março do ano passado, a gente colocou no papel, ó, agora a gente tem condições, vamos fazer? Vamos fazer. Aí já começou a se organizar, ó, vamos ver como é que é a questão da passagem. Até não achei tão caro, porque se a gente for comparar, não vou falar valores aqui, mas se a gente for comparar hoje uma viagem pro Nordeste, vai gastar um horror. E é mais ou menos o que tu vai pagar para ir pelo menos foi mais ou menos o que eu paguei para ir para a Europa para ficar 14 dias. E hoje, olhando nessa ótica de, putz, para a Europa eu vou gastar isso, vou gastar X e para o Nordeste eu vou pagar Y, acho que eu prefiro ir para a Europa. Hoje, pelo menos, eu tenho essa visão, né, de querer conhecer a cultura lá de fora, de querer até me aventurar em lugares diferentes, no caso, a língua, né, que é uma coisa diferente. Tu não tá acostumado aqui, tu tá acostumado a falar o português dia e noite. Lá não. Lá tu vai ter que falar um espanhol, lá tu vai ter que ter pelo menos o básico do inglês para conseguir se comunicar com as pessoas e fazer o básico lá do dia a dia. É um desafio a mais. É um desafio a mais, mas é um desafio que eu gostei muito de fazer e faria de novo e vou fazer de novo. Já estamos programando a próxima viagem aí, mas consegui então realizar esse sonho de ir para Barcelona no passado e a gente vai destrinchando cada vez mais. Ah, que legal. E aí, quando é que foi, assim, esse ponto de partida oficial? Tipo, a primeira coisa concreta que vocês fizeram foi primeiro passagem, foi primeiro hotel, que aí, tipo, aí começou de verdade, assim. Exatamente. Bom, vamos começar por partes, então. A minha mãe, ela tem, na verdade, o contato de uma mulher que ela faz por conta própria, assim, ela ajuda, né, as pessoas e ela nos dá esse auxílio. Ela pediu primeiramente para ver como é que eram os valores, dias, perguntou quantos dias a gente ia ficar em cada país. Por exemplo, a gente tinha o objetivo de Barcelona e Paris. Barcelona por conta do time e Paris por conta de a cidade maravilhosa, a gente quer conhecer Torre Eiffel, enfim, os outros pontos turísticos. Daí a gente deu esse primeiro prognóstico, né, para a mulher, ó, a gente quer tantos dias aqui, tantos dias aqui. Essa parte daí a gente fez a questão da passagem com a mulher que nos auxiliou e feito então a passagem foi o nosso primeiro passo. Depois a gente foi atrás do hotel. Às vezes o hotel, na verdade não foi nem o hotel, foi o Airbnb. Hoje o Airbnb acho que mato, né, para as pessoas. A maioria das pessoas utiliza o Airbnb para praticamente tudo, para conseguir a sua localidade, o seu lar nesses dias fora do seu cafofo. Aí, então, no Airbnb, minha mãe encontrou ali uma casa, um apartamento, só que não é um apartamento, por exemplo, onde estaria só eu e minha mãe. Seria um apartamento compartilhado. É um apartamento gigantesco, assim, com 4, 5 quartos. Os donos moram no apartamento e daí os outros 3 eles alugavam. Então, a gente acabou ficando num apartamento onde estava eu e minha mãe num quarto, no outro estava 2 americanos, por exemplo, e no outro 2 italianos. Algo nesse sentido. E eu e minha mãe, a gente pegou um quarto pequenininho porque a gente pensou, por que a gente vai pagar tão caro, talvez num hotel ou num Airbnb gigante, sendo que a gente nem vai ficar em casa? Sim. Hoje, o hotel é pra descansar, exatamente, né? O hotel é pra tu chegar de noite, pelo menos eu. Tem pessoas que vão querer ir pegar um hotel mais requintado ou um quarto maior para realmente ter, talvez, um descanso, passada com um pouco uma manhã, uma tarde dentro de casa, só de pernas pro alto. E tem aquele cara que é o mochileiro. O mochileiro vai querer ir pra Europa, vai querer bater perna o dia inteiro. E esse é eu e minha mãe, por exemplo. 25 mil passos. É, mais ou menos isso. Se eu pegar aqui os meus passos do iPhone durante o período de 9 de novembro até dia 23 de novembro, acho que eu bati todas as metas e quadripliquei as metas do iPhone, porque era o dia inteiro batendo perna pra lá e pra cá. E ainda a gente teve a sorte que não choveu. Que é um ponto muito importante, né? Porque às vezes tu vai para um lugar, dá o azar de ter a chuva e atrapalhar no passeio. A gente ainda teve sorte de ter pego dias muito bons. Mas então, voltando para a programação em si,
Pegamos então primeiro as passagens, pegamos o Airbnb, garantimos acho que 4 meses antecipadamente. Inclusive eu achei muito barato, porque eram muitos dias e mesmo assim achei muito barato, porque às vezes tu vai pra praia, tu pega um hotel para 2, 3 pessoas e paga um horror. Sim. Pra Europa, eu pensava que pelo menos por ser a Europa, por ser uma moeda diferente, uma cultura diferente, daqui a um pouco a gente ia pagar mais caro, um absurdamente mais caro. Mas não, achei bem em conta, não tenho nada a contestar em termos de valor. Às vezes a gente se assusta, mas a pessoa foi pra Europa, gastou rios de dinheiro. Às vezes não. Se tu fizer bem organizadinho, se tu fizer bem antecipado falava, até, né? Depende da opção. Se tu quer mais conforto, tu quer ficar num hotel, tu vai gastar mais, né? Tem que botar tudo na balança, né? Tu tem que saber o que tu quer, tem que saber quanto tu quer gastar e o quanto tu pode gastar. Tu não vai, daqui a um pouco, não ter o dinheiro suficiente, mas tu quer luxar. Tu tem que botar tudo na balança. Aí depois que pegamos o Airbnb, pegamos as passagens, daí eu, como já acompanho o time do Barcelona, já tinha estudado milhares e milhares e milhares de vezes a cidade, eu já sabia muito bem os pontos turísticos que eu queria conhecer. A Sagrada Família, Parque Güell, tinha Montjuïc, que é a montanha lá que é maravilhosa também de se conhecer. Tinha o centro da cidade também tem o como é que se chama agora? Eu tinha anotado aqui. Vou me lembrar depois. Que é um centro onde é que tem um mercado que é muito famoso, que é o mercado central da cidade, que tu vai lá e daí tem umas comidas diferentes. Ah, legal. É uma forma diferente de tu fazer compras, por exemplo. Mas então eu já tinha mais ou menos esquematizado na minha cabeça o que eu quero conhecer em Barcelona. Minha mãe só... Tá bom, vamos fazer o que tu quer. E daí também tinha o Camp Nou, que é o estádio do Barcelona que eu queria fazer o tour, queria conhecer e também gostaria de fazer o jogo. E eu vou chegar na história do jogo porque parece que Deus colocou a mão ali, ó, tu vai assistir esse jogo. Tu quer realizar esse sonho? Tu quer realizar esse sonho, tu vai realizar, porque olha, teve que acontecer muitas coincidências para eu conseguir assistir esse jogo. Vou chegar lá nesse momento. Então, montamos um roteiro prévio ali de Barcelona, montamos um roteiro prévio de Paris. E chegou o grande dia. Aí a gente chegou lá em novembro, a gente pegou um avião primeiramente de Porto Alegre, foi até São Paulo. São Paulo a gente fez conexão com Paris antes de ir para Barcelona. E é longe, é cansativo, mas vale a pena, vale muito a pena. E a tua mãe empolgada para a primeira viagem? Sim, primeira viagem fora, né? Ela tinha no máximo talvez viajado ali para o Paraguai, Uruguai, alguma coisa nesse sentido, mas ela estava encantada porque... ela queria realizar o meu sonho de viajar para Barcelona. Acho que isso é uma coisa muito bonita da parte dela, mas é coisa de mãe também, né? A mãe vai querer realizar o sonho do filho. Sim. E daí ela estava feliz não só por conhecer um país novo, mas também por estar realizando esse meu sonho, né? De ir para o país que eu sempre sonhei, para a cidade que eu tanto sonhei. E eu até falava para ela, eu brinco que no futuro, daqui 7, 10 anos, eu vou botar prazo também, porque prazo, sei lá, mas enfim... eu tenho essa vontade de daqui a um pouco eu, como repórter, começando por aqui, estudar espanhol, daqui a um pouco um catalão, porque na Espanha tem espanhóis diferentes que se falam, né? Tem o espanhol de Madrid, por exemplo, e tem o espanhol de Barcelona, que é o catalão. Então, por mais que as mudanças são poucas, tu tem que saber mais ou menos o que tu vai falar lá num lugar e o que tu vai falar no outro. Sim. Então, uma coisa que daqui a um pouco eu vou querer estudar para melhorar. E numa próxima vez que eu for, eu estar mais adaptado com a língua que se fala em Barcelona, que é um espanhol, mas é um espanhol um pouquinho diferente do que é falado na Argentina, do espanhol falado no Uruguai, ou até mesmo na própria Espanha em si. Sim. Então, chegamos em Barcelona, cidade maravilhosa, chegamos numa época boa, inclusive, que a temperatura é ambiente, não era uma temperatura muito quente, nem muito frio, então não precisava se encher de roupa e também não era o ponto de tu ficar... de manga curta e bermuda. Sim. Eu gosto ali dos 17, 16 graus, eu acho que é uma temperatura isso era agradável. Novembro. A gente chegou lá, a gente saiu daqui dia 9 e chegamos dia 10, porque são horas e horas de viagem, se não me engano, são 11 horas e meia até Paris e depois mais 1h30 até Barcelona. Em Paris, assim, eu posso te dizer que o aeroporto... e até poderia contar uma história depois, mas ela é bem demorada, porque foi a minha saída. A minha saída de Paris, olha, se eu puder, eu nunca mais quero pisar no aeroporto em Paris, porque o povo lá é muito chato. Não sei se é o excesso de
vamos dizer assim, de cuidado que as pessoas têm. Sabe aquele cuidado que o americano tem, por exemplo, a barba tá um pouquinho maior, vou te barrar. Alguma coisa nesse sentido. É o excesso de segurança que o país tem, que é muito bom. Não é a várzea que é no Brasil, muitas vezes, mas é o cuidado que o país tem com o seu país, enfim. Então, chegamos em Paris, lá eu senti um pouquinho até de nariz empinado em alguns franceses, inclusive eles não falam outra língua se não for francês. O inglês, no máximo dos máximos, se tu não souber falar inglês ou francês, tu tá lascado. Fica a dica. Se tu não souber falar inglês e francês na França, talvez tu vai se complicar um pouquinho, porque... Aprender o básico. O básico do inglês tu tem que saber, ali o francês seria muito bom, porque lá o povo francês, acho que eles já estão até saturados de turista, porque a França, acho que Paris deve ser a cidade mais visitada do mundo, acredito eu que seja. Se não me engano, até tinha pesquisado Barcelona e Paris, são as duas cidades mais visitadas do mundo, e eles já devem estar meio saturados de turista, então super compreensível. É que tem turistas e turistas, tem os turistas que são respeitosos, educados e tal, e tem a galera que vai pra avacalhar, né? Exatamente. Então a gente também não pode julgar, né? Exatamente. Mas enfim, chegamos em Barcelona. Daí fizemos aquela questão também da internet, né? Que é muito importante ter internet. Não depender apenas do sinal do Wi-Fi. O chip online. A gente acabou comprando chip online também de forma antecipada para colocar no celular. E é uma paz que tu já chega ali. É uma paz que chega ali, tá tudo conectado, segue a vida. E entramos no Airbnb, tudo certo, graças a Deus. Porque às vezes tem aquele medo, né? Outro país. Airbnb. Se tu toma um calote ainda, aí complicou, né? De onde é que tu vai arrumar depois um hotel? Em cima da hora. Mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Chegamos lá, colocamos as malinhas, trocamos de roupa e já partimos para fazer os primeiros passeios. Bater perna. E o primeiro passeio foi justamente a Basílica, né? Sagrada Família, que é um negócio assim extraordinário, né? Porque tu olha aquele negócio, parece que não tem fim e tá em construção ainda, né? Não tá concluída, não tá concluída. É uma catedral que iniciou lá em 1800 e lá vai pedrada. E teve que passar por vários percalços. Teve a questão da Guerra Civil Espanhola, que acabou atrasando as construções. Teve a questão, a própria Covid-19 agora, que em 2021 também acabou atrasando as construções. Tu olha assim, tu vê, putz, tá bem estruturado, já tá com as torres, por exemplo, quase todas construídas. Tu entra lá tranquilo, faz o passeio, mas tem bastante coisa para ser feita. São, se não me engano, 18 torres que representam 10 questões religiosas, os apóstolos, Jesus, Maria. Então, é uma catedral que tem muitas referências religiosas. É um lugar que tu olha, tu se encanta, porque é muito bonito. Eu não sou uma pessoa religiosa, tenho minha religião, mas não sou aquela pessoa fanática, podemos dizer assim. Mas mesmo não sendo um fanático, eu olho para aquele negócio e fico impactado, porque é imponente, é uma catedral que inclusive vai ser a maior catedral do mundo. Muito em breve, assim que ficar concluída, ela vai se tornar a maior catedral do mundo, vai superar uma que tem na Alemanha. E então, ver aquela catedral, tirar fotos, vídeos e olhar ela de perto, uma coisa que tu via só na televisão ou via por fotos na internet, tu vê pessoalmente, dá aquele choque, tipo, tô aqui. Acho que foi o primeiro momento que eu percebi. Eu tô aqui. Eu tô aqui realmente. Eu imagino que é a primeira vez que tu vê, porque tu vai passando por rua e tal, ou tu sai do metrô, enfim, tipo, a primeira vez que tu vê deve ser muito impactante, É impactante, né? Porque tu olha assim, aquele negócio parece que não tem fim, tu olha pra lá, olha pra cá, eu tô aqui, é real esse negócio aqui, não é de mentira, não é coisa que a gente só vê na televisão. Sim. E aos poucos vai caindo a ficha, né? Tu vai passeando, vai conhecendo os novos lugares. Uma coisa que eu gostei muito em Barcelona, tu que já foi para Londres, por exemplo, tu deve ter usado o transporte público. Tirei o chapéu pro transporte público. É uma paz, né? É uma paz. A primeira coisa que a gente fez, por exemplo, quando a gente chegou do aeroporto, foi comprar um ticket, que é o ticket que tu usa, por exemplo, por 5 dias. De forma livre. Tu pode pegar ônibus, tu pode pegar trem, tu pode pegar metrô, de forma livre. Desde que tu ande ali em Barcelona, tu utiliza a La Vonté. E eu achei maravilhoso isso, é uma coisa que talvez... valor fixo, sim, se não me engano, era 70 euros. Se tu for converter, talvez vai achar caro. Mas se tu for olhar depois o custo-benefício que é tu poder usar quantas vezes tu quiser durante todos esses 5 dias,
Ainda mais para uma pessoa que nem eu, vou bater perna o dia inteiro, vou pegar trem para lá, vou pegar trem para cá, vou pegar ônibus para lá, ônibus para cá, vale muito a pena. Então é uma das coisas que eu tirei o chapéu, porque é muito rápido, é muito útil e é fácil de utilizar. Eu utilizava muito trem em São Paulo, por exemplo, que talvez tenha sido uma coisa que me fez não ter problema com o trem. Porque às vezes a pessoa vai olhar aquele mapa e pensar, tá, onde é que eu tenho que ir agora? Qual entrada, onde descer, enfim. Porque são várias linhas, né? Linha vermelha, rosa, amarelo, enfim. E tu tem que saber onde é que fica o ponto turístico. O ponto turístico fica na estação tal da linha tal. E se tu não sabe, se tu não tem esse tipo de conhecimento, talvez tu vai tomar uma surra, né? Do mapa, vai tomar uma surra do transporte público. Mas se tu estudar bem direitinho, até no próprio celular, depois eu fui ver, se tu entrar no aplicativo Trainline, ele te mostra todas as estações, assim. Ó, tu vai daqui até aqui e tu chega no ponto turístico tal. E o legal é que praticamente todo ponto turístico fica perto de uma estação. É tudo muito bem bolado, Barcelona. Acho que a maior parte dos lugares da Europa, em Paris também foi assim pra mim. Tu entra na estação, vai até outra, tu sai, tu já dá de cara com o ponto turístico. Fácil de... E é muito fácil, né? Então isso facilita tempo, tu consegue otimizar o teu tempo para conhecer o máximo de lugares possível. Mesmo que eu e minha mãe, por exemplo, fomos ficar um maior tempão em Barcelona, facilita, né? Porque às vezes tu quer conhecer mais de um lugar num dia, tu consegue tranquilamente. Então acho que até o transporte público é muito elogiado lá porque ele é muito útil. Ele te faz otimizar o teu tempo e faz com que tu consiga, né, conhecer o máximo de lugares possível. Legal. Antes tu comentou sobre a questão dos franceses. A tua primeira impressão dos espanhóis quando vocês chegaram? Eu senti muito acolhimento. Mas tem muito turista em Barcelona. Muito turista. Até os próprios comerciantes são turistas. Por exemplo, ali no bairro onde a gente estava, que era um bairro bem central, inclusive, a gente percebe que tem muitos restaurantes, não digo restaurante assim, vamos supor um Centenário, mas eu vou dizer, são lanchonetes, são muitas lanchonetes. Acho que tu consegue, numa quadra só tem 3, 4 lanchonetes. E eu gosto das quadras de Barcelona. Acho que todo mundo se pega aquela visão aérea de Barcelona, vai ver as quadras tudo perfeitamente iguais, né? Isso é maravilhoso, chega a ser bonito de ver. É muito bonito de ver essa organização que o Barcelona teve. E foi tudo muito bem estruturado há muitos e muitos anos, né? Porque não é de hoje. Sim. Um arquiteto teve que fazer um belíssimo trabalho para deixar tudo muito bem organizado. Mas o tratamento das pessoas foi muito bom. Eu me senti acolhido, né, pelos espanhóis, não só pelos espanhóis, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que a gente percebe que são japoneses, ou chineses, ou coreanos, enfim, que são asiáticos, que sabem falar espanhol, mas que são as pessoas que trabalham lá. Vamos supor que seja mais ou menos um venezuelano que vem para o Brasil para conseguir o serviço. Algo nesse sentido. Tem muito turista que vai para lá para conseguir justamente pegar um trabalho e normalmente é numa lanchonete. E eu me senti muito acolhido. Acho que nessa questão não tenho o que reclamar. Comida, também não tenho do que reclamar. Eu falei do feijão do arroz. Mas senti falta depois que eu voltei, né? Depois que eu voltei, que daí tava com saudade de comer. Mas lá não senti tanta falta assim. Eu gostei da culinária de lá, achei a culinária muito boa. Acho que até o próprio tempero deles é diferente. Eu sinto que, pelo menos no meu gosto, caiu muito bem. Era um medo meu, porque a gente está acostumado, né, com arroz, com feijão. Até nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu era um pouco mais chato para comida. E daí lá é muito lanche. Aí hambúrguer, não é X, é o cheeseburger deles, que não é o nosso X, mas é o cheeseburger deles. McDonald's, é muito, muito, muito lanche. Lá na Espanha não é assim, tem lanche, mas eles têm uma culinária até muito parecida com o que tem na Itália. Massa, carbonara, enfim, muita carne, e eu gosto muito de carne, então para mim não acabou afetando muito a questão culinária, então graças a Deus, que é uma coisa que eu tinha muito medo de chegar na Europa e passar perrengue por causa de comida. Não tive esse percalço. Deu tudo certo. E Jonathan, queria que tu contasse em especial sobre Barcelona, que, digamos assim, a força motriz da viagem foi a tua paixão pelo futebol. Foi. Como é que foi a experiência de visitar o estádio, do jogo? Tu disse que tudo se alinhou para acontecer. Como é que foi para assistir lá? Vamos começar por partes, então. A minha primeira experiência conhecendo, então, o estádio do Barcelona foi
indo fazer o tour, porque funciona da seguinte forma: o Barcelona estava passando por um momento onde ele está reconstruindo o seu estádio, que é o Camp Nou. O estádio está recebendo, enfim, uma reforma para aumentar de 99 mil a capacidade para 115 mil, e teve que tirar boa parte das arquibancadas e refazer tudo do zero. Agora, ali por novembro, estava quase começando a liberar para acesso ao público. Ele não está nem um pouco perto de ficar pronto, por exemplo. A expectativa é lá para 2028, 2029, mas estava prestes a abrir para público. E isso estava para ser liberado há muito tempo, só que a prefeitura estava travando a estreia do time de novo por conta de questões de segurança. Eles faziam aquelas visitações no estádio, faziam aquelas avaliações, aqui ainda precisa ser melhorado, aqui precisa ser melhorado. Enquanto não fosse melhorado, enquanto não fosse aprovado pela prefeitura, não podia ter jogo. E poderia ser janeiro do ano passado, poderia ser fevereiro do ano passado, poderia ser junho do ano passado, mas foi novembro do ano passado, justamente no dia que eu estava lá, eles decidiram, vai ser esse dia aqui. Mas antes disso, eu fiz o tour no museu, onde eu pude acompanhar no museu como é que foi a história da construção do time, que foi construído através de suíços. Olha a curiosidade, o Juan Gamper é um suíço que veio até Barcelona e junto com outras pessoas acabou então fundando o clube em 1899, e desde então o time foi se profissionalizando cada vez mais, participando de competições profissionais e se tornou a potência que é hoje, que é um dos maiores times do mundo. Barcelona com 5 Champions League, teve passagem do Messi recentemente, que é inclusive o cara que me fez gostar de futebol. Eu te falei antes, eu não gostava de futebol, mas eu assisti um dia uma partida do Barcelona com meu avô e ali eu comecei a gostar de futebol. Porque o Messi ele era tão encantador e o time do Barcelona era tão encantador, bonito de se ver, que eu pensei, cara, esse esporte é legal até. Esse esporte é legal de se acompanhar. Porque eu estava acostumado a ver o Grêmio, minha família é praticamente todo gremista. Um e outro colorado. Eu estava acostumado a ver o Grêmio e era uma época ruim do Grêmio. O Grêmio jogando Série B, o Grêmio não disputava título e acho que o brasileiro ele gosta muito de ver o seu time ganhar, em qualquer esporte. E talvez por isso eu não tinha esse afeto pelo Grêmio. Eu acabei tendo pelo Barcelona no primeiro momento. Sim. E foi ali que despertou então essa chavinha de, putz, eu quero conhecer o Camp Nou. Quero conhecer o Barcelona, quero ver um jogo pessoalmente. E estando lá, vendo o museu, vendo os troféus, vendo as bolas de ouro que o Messi conquistou, vendo um pouquinho de cada detalhe da história do time que eu me apaixonei desde que eu tinha meus 9, 10 anos, parecia que não era real, né? Eu tava vivendo um sonho. E eu até lembro que daí depois que a gente fez o tour pelo museu, eu fui na loja do clube pela primeira vez e comprei camiseta, comprei jaqueta. Mas antes de comprar, eu peguei um compilado de coisas, levei pra provar, né? Pra colocar no corpo. E daí quando eu tirei as coisas assim do cabide, olhei, meu Deus, eu vou comprar isso aqui. Eu vou comprar com o meu dinheiro isso aqui. Daí eu comecei a chorar e daí minha mãe gravou. Safada. Ela começou a me gravar assim e eu querendo não me mostrar, né? Deixa eu chorar em paz aqui. Deixa eu me emocionar em paz. Mas enfim. É a realização mas é a realização do sonho, né? E sonho não tem preço, né? Eu gastei ali um horror de dinheiro. Mas um horror de dinheiro, mas é o dinheiro que talvez seja o dinheiro mais bem gasto que eu já tive na minha vida. Porque não é só a realização de um sonho de uma criança, mas também uma conquista, né? Porque ali eu tô com o meu dinheiro, eu pude me dar esse presente, podemos dizer assim, né? Sim. Então foi muito gratificante pra mim, foi gratificante pra minha mãe me ver realizando esse sonho de perto, então eu foi muito imagino legal. Agora pra ti, tu pegar aquela camisa e botar porque, a jaqueta e lembrar, uma coisa é né? assim, tu compra uma camisa de longe, ela vem, do Sedex, é normal, né? Beleza. Mas tu tá lá, tu sentir aquele negócio, tu tá na loja, tu vê peça por peça, eu quero essa, eu quero aquele outro, e não se privar de nada assim, meu Deus, eu posso pegar isso aqui, posso pegar aquele outro. Então, acho que eu não consigo nem descrever em muitas palavras, mas eu sei que foi mágico e valeu cada lágrima, inclusive, depois de fazer a compra. Aí chegamos no dia tem uma coisa curiosa, que a gente foi visitar o estádio no dia 11, mais ou menos, é ali que eu fiz todas as compras e tal, mas
Lembra que eu te falei, a gente programou a viagem em fevereiro, Uhum. que é a época que, por exemplo, eles estão no início de temporada. A temporada termina no meio do ano lá, e daí em agosto eles lançam o calendário. Então não sabia se ia ter jogo. A gente comprou e é sorte, vai ter jogo, vai ter ou não vai ter, vai depender muito. E o jogo ele estava programado para ser no dia 24 de novembro, primeiro momento, e a gente ia embora no dia 24. Ou seja, não ia dar para ir no jogo. Uhum. Só que daí teve uma mudança de calendário tipo de última hora, que fez com que o jogo fosse antecipado do domingo para o sábado, que seria o meu último dia em Barcelona. Então eu já tô indo pro final da viagem, nem era pra ter ido pro final, podia ter falado de muitas outras coisas, que a gente pode voltar depois a falar, mas só pra manter no lado do Barcelona. O jogo foi antecipado pro dia 23, era justamente o jogo que seria a reestreia do Camp Nou, ou seja, além de ver o meu time jogar, eu veria ele jogar no estádio que eu sempre sonhava em ver ele jogar, porque antes dele jogar nesse estádio, ele estava jogando num outro estádio que não tinha nada a ver com o time. Não tinha nada a ver com a identificação do time. É um estádio provisório, um estádio emprestado pela prefeitura. Então, eu tive a sorte de ver meu time jogar pessoalmente, eu tive a sorte de poder ver esse jogo, né, porque nem ia poder ver, e ainda por cima ser no estádio que eu sempre sonhei em ver. Por mais que esteja em construção, por mais que tu vê os andaime lá, todos parados lá durante o jogo, enfim... A experiência de ver é inacreditável, porque é um estilo de futebol diferente do futebol praticado aqui. O Barcelona ainda por cima ganhou de 4-0, fez um jogo maravilhoso, destruiu o adversário, um bom adversário ainda por cima, mas ver aquilo tudo... A torcida, eu vou te dizer que não é nem um pouco parecida com aqui. É meio desanimado. É bem desanimado, para não dizer desanimado, é bem desanimado. É um espetáculo. A gente pode comparar aqui... Aqui é mais uma festa. Se tivesse uma torcida de Libertadores, seria... daria aquele tchan a mais, né? Daria um tchan a mais, mas enfim. É que lá eles tratam o futebol como um esporte, assim, pra te apreciar. Tem alguns times, logicamente, que vão ser um pouco mais acalorados, vão ter uma torcida parecida com o que é aqui, mas a torcida lá é teatro. É teatro. Às vezes eu levantava, queria dar um grito, mas daí do meu lado o cara tava quieto. Então eu já me sentava de novo e assistia o jogo. Eu tenho sangue brasileiro, né? Eu já tenho o sangue um pouco mais quente, eu já quero gritar, eu já quero xingar, eu já quero extravasar alguma coisa ali. E isso é muito legal, né? Porque são culturas diferentes. Sim. São culturas diferentes, mas vale a experiência porque o esporte praticado lá é muito diferente. É muito mais atrativo, é mais bonito. E acho que é justamente por isso que o público vai lá um pouco mais quietinho, porque vai lá pra apreciar o que os caras fazem dentro de campo, né? Isso é muito legal. Sim. Das outras experiências que vocês tiveram na Espanha, tem mais algum lugar que te marcou, assim, que foi especial, que talvez tu não estava esperando que tu ia gostar tanto? Acho que tem dois que eu posso colocar. Montjuïc, Parque de Montjuïc, é uma montanha, na verdade, que é gigantesca. Tu tem que pegar um teleférico e daí tu vai subindo, parece que não tem fim. E tu tem uma visão plena de tudo que tem em Barcelona, por exemplo. Tu vê a praia lá no final, tu vê a catedral imponente, mesmo de tão longe ela é gigantesca. E lá tu tem o castelo de Barcelona, que é um castelo onde o rei morava por lá. Eles utilizavam como um suporte, inclusive, para os soldados de Barcelona na época de guerras. Então, hoje é só um ponto turístico que a pessoa vai lá, usa o mirante, tudo certo. Mas é um lugar muito legal, é um lugar muito bonito, porque mistura cultura com também a natureza, porque tem muita natureza, é uma montanha, tem natureza para lá, para tudo quanto é lugar. E em Montjuïc também tem uma situação que lá tem o local onde foi realizada as Olimpíadas de 1992. Então tem essa questão de tu chegar lá, tu poder ver as coisas das Olimpíadas, tem a tocha, tem o estádio onde foi realizado as provas, tem os ginásios. Então Montjuïc tem essa questão cultural também de ser o lugar que promoveu, né, as Olimpíadas, que sediou as Olimpíadas de 1992, e tem toda a questão da natureza, do contato com a cultura de Barcelona. Então Montjuïc é outro lugar fenomenal, e se a pessoa vai para Barcelona, tem que ir para lá. Isso eu posso dizer com certeza. Imperdível. O outro lugar é o Parque Güell. Parque Güell, que era inicialmente para ser um condomínio de luxo, que no final das contas não deu certo, e virou um parque. Era para ser um condomínio com 60 lotes,
e estava programado já todas as casas assim para serem vendidas, mas o público não comprou a ideia, porque era uma montanha, é muito distante do centro, e daí as pessoas acabaram não comprando a ideia de se mudar para morar lá. E daí depois o Parque Güell acabou se tornando então um parque de fato, um parque para que as pessoas fossem lá visitar, e tem muitas questões artísticas lá. Tem obras do Gaudí, Sim, né? o Gaudí, que é Legal. um cara que é, podemos dizer, um fenômeno. O que o Messi é para o futebol, o Gaudí é para Barcelona em questão de arte. Sim. Então, tem as artes dele lá estampadas, tem o lagarto, que é muito famoso, o tal do lagarto de Barcelona, que fica estampado, é horrível de tirar foto. Muita gente querendo tirar foto no tal do lagarto, que é uma marca de Barcelona, inclusive em qualquer lugar que tu vai tem um lagarto. Tem uma curiosidade que tem a loja do Lego em Barcelona, e tu entra lá, daí tem aqueles leguinhos, né, que os caras montam à mão, e daí tem o lagarto. É só o lagarto. Então, para ver que ele é uma imagem de Barcelona. Quando tu vai ver aqueles souvenirs para colocar em geladeira, enfim, tem o lagarto lá também. Então, para ver que o lagarto é muito famoso lá em Barcelona, aquela arte que parece, como é que se fala, até vou pegar o nome depois aqui no celular, que eu tenho anotado que é o nome daquela arte, mas enfim, é muito característico de Barcelona, e lá no Parque Güell ele aparece em praticamente qualquer construção que tem lá, seja nas construções, nas casas, e até mesmo em qualquer lugar que tu olhar assim, tu vê aquelas artezinhas do Gaudí espalhadas pelo lugar. É um lugar que tem um mirante maravilhoso também, que tu consegue ver a cidade inteira lá de cima, um lugar bom para tirar foto, um lugar bom para te caminhar. Um dia não é o suficiente. Eu e minha mãe só fomos um dia, até porque a gente queria fazer outras coisas. E talvez a gente nem tenha explorado o parque inteiro, porque ele é muito grande, ele é muito grande, muito grande. E a gente não chegou tão cedo também, já estava se encaminhando mais para os últimos dias da viagem, já estava mais cansado, já não tinha mais tanta perna assim, e daí acabou que a gente explorou talvez 50% do parque, olha lá, mas é um parque que vale muito a pena, é outro lugar que é indispensável de se ir, porque além de ser muito bonito, tu vai encontrar muita arte. Se tu é um cara, por exemplo, que gosta de história, tu vai gostar muito, e é indispensável. É outro Parque Güell e Montjuïc, são dois lugares assim, se tu vai para Barcelona, tu tem que conhecer. Não pode além perder, da catedral, né? A catedral também é outro lugar imperdível. Ai, que legal. E tu falou antes, então, um pouco de Paris. Em Paris vocês ficaram quantos dias? A gente ficou 2 dias em Paris, foi um jogo rápido, porque a gente queria ir para Paris mais para conhecer pontos turísticos específicos, Torre Eiffel, Louvre, Arco do Triunfo, que inclusive tem um Arco do Triunfo em Barcelona também, o mesmo nome, assim, só é a mesma estética praticamente, mas em países diferentes. Mas em Paris em específico, o que eu posso apontar? Comida muito boa também, não tenho do que reclamar. Transporte público também eu gostei bastante, por mais que o transporte público ele pareça uma estética um pouco mais velha, talvez porque Paris seja já uma cidade um pouco mais antiga do que Barcelona, tem estruturas mais antigas, mas mesmo assim continua bastante eficiente, só que é muito superlotado, porque como eu falei antes, é talvez a cidade mais visitada do mundo, tem muito turista, tem muita gente usando o transporte público, pelo mesmo fato de que eu vou usar, porque é uma questão de tu conseguir fazer mais coisas durante o dia, é um fácil acesso que tu vai ter para os diversos locais de Paris. E a gente conheceu a Torre Eiffel na primeira noite que a gente chegou lá. Eu olho para aquele negócio e fico pensando, com as luzes rapaz, isso é grande mesmo, isso é muito maior do que eu imaginava que fosse. E daí tu para lá para tirar fotos, enfim, então a Torre Eiffel dispensa comentários do tamanho dela, da imponência dela, da importância dela, então é um ponto turístico muito importante para se ir quando se vai para Paris. O Arco do Triunfo, tem o Museu do Louvre, que é um prato cheio para quem gosta de arte. Então, Paris é uma cidade muito bonita, que tem muitos pontos turísticos para tu visitar, tem uma comida muito boa, transporte público muito bom, mas eu ainda bato na tecla de que talvez o francês ele seja um pouquinho, não vamos dizer assim, não tão receptivo como foi o espanhol comigo, por exemplo. Talvez seja uma experiência do que eu tive, mas eu senti que o francês ele não é tão receptivo como foi o espanhol.
talvez pela questão da língua, talvez porque eles já estão de saco cheio de turista, mas enfim, o francês eu senti esse quê de não... Tá, eu vou te atender, mas não muito mais do que isso, tá? Não vou ser a pessoa mais simpática do mundo contigo, mas de resto não tenho do que reclamar. Só uma coisa que é muito engraçada de Paris. A primeira vez que eu fui na Torre Eiffel para conhecer a Torre Eiffel, a gente fala, tem muitas pessoas que falam talvez dos ratos. É verdade. Tem rato mesmo. E aí tava eu e minha mãe bem tranquilo aqui. É o Ratatouille. Parei que eu vou tirar a foto. Daí do nada eu olho pro lado, 2 ratos gigantes, uns ratos desse tamanho assim, correndo, eles se batendo e meu Deus do céu, minha mãe que não gosta muito de rato, né, já começou a fazer um escarcéu lá, mas enfim. Mas no fim, viagem maravilhosa, Paris também, por mais que tenha sido poucos dias. Já recomendo, quem for para Paris, tem que ir com mais do que 2 dias. Sim. Porque senão fica muito corrido, não consegue ver tudo. Não consegue ver tudo. Tanto que a gente já tá programando, eu e minha mãe, a próxima viagem. Já tá colocando ali, ó, pelo menos uns 4 dias em Paris, para olhar o que a gente não viu a última vez, por exemplo. Sim. Então, é uma cidade que tu vai ter um prato cheio de turismo, tem muita coisa para fazer. Inclusive, até não falei dos inválidos lá, que é onde é que tá, inclusive... É o túmulo do Napoleão, túmulo do Napoleão, que tem um show de luzes espetacular que eu e minha mãe fomos ver. Só funciona de noite. E é um lugar, assim, que é maravilhoso. Tu fica encantado com aquele show de luzes. E eles explicam, né, sobre a questão do Napoleão, do que era tratado dentro daquele lugar, por que os inválidos por conta da questão da guerra lá eram... uma espécie de hospital para atender os soldados que iam para a guerra, ficavam machucados e iam lá ser atendidos. Então, por isso os inválidos, que é chamado a Basílica lá. Então, é legal a história que é contada durante o show de luzes, é legal tu ver a questão da história e o Napoleão está ali, né? O túmulo dele é ali, então tem essa questão também da história que é muito legal. E para quem curte história, para quem curte essa questão artística, Paris é um prato cheio. Tem o Museu do Louvre, tem os Inválidos, tem Torre Eiffel, tem outros museus dentro do próprio Inválidos lá que conta sobre as guerras da França. Então, cultura é o que não falta. Cultura tem muito, né? Muito. Tu já comentou que vocês já estão pensando nas próximas viagens e pra gente encerrar, a pergunta que eu faço pra todo mundo que participa do programa, né? Quais os próximos destinos? Já tem lugares que tu gostaria de conhecer? Já tem uma próxima viagem sendo organizada? Tem tudo sendo começado a ser esquematizado desde o domingo agora. Eu e minha mãe começou... A gente sentou pra conversar e pensamos, putz, agora a gente tem que programar a próxima, né? A próxima viagem, as próximas férias. Itália, Roma, Milão, Turim, Veneza, então são lugares na Itália que a gente gostaria de ir. Um pouquinho mais pra cima, Suíça, também um lugar maravilhoso. França novamente, pra botar os pingos nos is que faltaram e daí retornar à Espanha, mas daí não pra Barcelona, pra Madrid, que daí seria a capital da Espanha, outro lugar maravilhoso que a gente quer conhecer. Então, a gente quer fazer um pouco mais, alguns dias a mais, porém daí mais dividido. Talvez ali 5 dias na Itália, 3 na Suíça, mais alguns dias ali, aqui, então... dividir um pouco mais, não ficar tanto em Barcelona, que foi o caso, mas daí acho que foi mais uma questão de... daqui um pouco... como eu queria realizar o meu sonho de ir para Barcelona por causa do meu time, aí talvez a gente dê um pouco mais de valor para Barcelona nesse momento, porque eu queria tirar aquela minha angústia, eu preciso ir logo, eu quero realizar esse sonho. Mas agora uma próxima, daí já vai com mais calma, com mais organização, e daí já conhece um leque maior de lugares também. Ah, legal. Daí tu retorna pra contar como é que foi. Pode deixar. Obrigada por ter aceitado o convite, muito legal te receber. Eu que agradeço, Paola. Muito obrigado a quem nos acompanhou aqui e que eu possa retornar, quem sabe, para contar mais histórias. Com certeza. A gente conversou com o Jonathan Castro hoje, nesse episódio do programa Destino, e lembro de te avisar que se você tá ouvindo esse episódio na Arauto News, ele fica disponível também no YouTube, em vídeo na Arauto Play, tá disponível no Spotify, no Portal Arauto, na aba Podcasts, na opção do programa Destino. Por lá você encontra mais de 60 relatos de todos os viajantes que já passaram por aqui. E se você fez uma viagem e gostaria de contar também, a gente adoraria te receber. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até mais!